Em que você tem construído a sua casa? Sobre o que você tem construído a sua vida? Sobre a rocha? Ou sobre a areia dos projetos humanos? Já percebeu quantos projetos você já teve na vida? Outro dia a gente estava assistindo um filme, que eu nem sei se é muito legal não, mas a gente, quando tem que ligar o piloto automático lá da televisão, a gente vê uma série que chama Bull, não sei se vocês já viram, é um escritório de advocacia. E estava dando lá, a gente pediu para preparar uns negócios antes da gente, acho que foi no almoço ou no jantar, ontem. E aí estava dando lá um episódio qualquer, acho que é bem repetido já, mas ele mostra algumas fotos dele. Quando eu tinha, sei lá, esse aqui era eu com 9 anos, eu não lembro agora, mas vou falar qualquer coisa, né, só para passar o contexto, né, o sentido. Falei, eu queria ser doutor, por exemplo. Né? Aí depois, essa aqui é outra foto dele com 15. Ele falou, eu detestava advogados e coisas assim, e eu queria ser engenheiro, sei lá. E aí depois parece ele com uma foto, 23 anos, não, ele detestava psicólogos, né? Aí depois ele com 23 anos se formando psicólogo. E aí ele foi mostrando, falou, a vida da gente é uma loucura, né? E aí depois ele acaba tendo lá na série um escritório de advocacia, mesmo sendo psicólogo, que eles criam lá, eles fazem um trabalho lá sobre os jurados e tudo mais. Bom, não importa. Mas eu achei legal, e como exemplo, né? Eu não sei qual é a tua história, mas eu me lembro só, eu fiz uma analogia comigo. Quando eu era bem molequinho, sei lá, 5, 6 anos, eu queria ser médico. Queria ser médico. Até que uma vez, um tio, morava com a gente morava numa casa lá meio coletiva, morava um tio meu, solteiro, e minha avó. E meu tio subiu no açapão da casa, numa escada, e de repente a escada foi cair e minha avó, super protetora, já viu alguma avó super protetora, mãe super protetora? Não existe, né? Nunca, né? E minha avó quis segurar a escada para o meu tio lá que cair. E o que aconteceu com a escada? Caiu na cabeça dela. E aquilo sangrou para caramba. E a gente tinha na sala, e aí quando eu comecei a ver aquela cena, eu fugi, eu sumi. Eu lembro que era bem pequenininho, tanto é que na minha casa tinha uma mesa daquelas antigas, na sala, a única sala que tinha, essa mesa de jantar, que era aquelas mesas que abria no meio. Acho que muitos de vocês lembram dessas mesas assim. E no meio, né, então tinha aqueles 2 pés, que não eram pés, né, eram 2 laterais assim, e tinha que nem um tranquinho no meio. E eu me lembro quando era bem pequenininho, mais pequenininho do que naquela época, que eu me escondia lá. E nesse dia eu me escondi ali. E meu sonho de ser médico acabou ali. Eu não podia ver sangue. E tantos outros que eu tive na vida. Eu não sei qual que é a tua história. Mas você percebeu que os planos humanos são assim? Eles vão embora, eles evaporam. E o que fica? Os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Que você tenha isso claro. Por mais bacana que seja o plano, no momento que você está vivendo, fala, nossa, agora eu estou e tal. Passa algum tempo, você olha para trás e fala, cara, que tolo que eu fui. Que tolo que eu fui. Bom, nós estamos nessa jornada aqui. Ixi, ainda estou com a minha paisagem. Pelo menos é bonita, né? Mas tudo bem, vamos. Eu acho, né? Por isso está aqui há séculos. Nós continuamos na nossa série aqui, só para colocar todo mundo, vocês que estão nos visitando, os nossos músicos especiais, né? Tudo mais. Só para a gente colocar vocês nesse tema, nós estamos seguindo uma super série, ou seja, mais do que um pano de fundo que a gente está chamando de Luzes na Cidade. Discípulos de Jesus, que é baseado naquela identidade e na missão que Jesus nos deu. Vocês são a luz do mundo. Está lá no Sermão do Monte. Vocês são a luz do mundo. É muito bacana a gente, né, ser chamado de pérola. O duro é ser lapidado para brilhar. Né? E esse título aqui, essa identidade, tem um peso e exige uma missão de nós.
E é isso que nós estamos falando. Dentro dessa missão, algumas coisas que se vê aqui, que eles querem fazer diferença no mundo, ser luz realmente na cidade, no mundo, eles desenvolvem algumas coisas. A gente já falou, desenvolve intimidade com Deus, é fundamental, né? E a gente está aqui nesse momento, nessa segunda, demonstra o fruto do Espírito, tá? E nós vamos ver ao longo do tempo essas outras que eu não vou nem nomear aqui, mas o fruto do Espírito está baseado lá em Gálatas 5:22, que tem aquela listinha aí, mesmo lá de trás, dá para ver aí lá de trás? Dá, né? Ó, amor, alegria, a gente podia até falar isso de cor, talvez, né? Mas amor, paz, alegria, bondade, longanimidade ou paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? E a gente já passou por várias dessas. A gente viu amor e bondade na parábola do samaritano, do bom samaritano. A gente viu paz a semana passada, quando os discípulos estavam ali no barco e vem aquela tempestade. E o Senhor Jesus falou: gente, vocês precisam saber quem eu sou na verdade, né? Precisam reposicionar a sua fé. E quando a gente reposiciona a nossa fé, a paz que excede todo entendimento vem. A gente viu isso semana passada. E hoje eu queria explorar duas outras facetas do fruto do Espírito, que é a alegria e fidelidade. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada. E só para você se posicionar, porque muitas vezes, eu não sei qual é a tua história, eu já vi muita gente lutando pelo fruto dos Espíritos, então, cada uma das facetas. Então, por isso fica mais fácil falar os frutos, né? Então, eu vou lutar pela alegria, eu vou lutar pela paz, eu vou lutar pelo amor e assim por diante. Eu vou lutar pela paciência. E parece que não é muito infrutífero. Infrutífero, frustrante, porque a gente não consegue. Porque isso é uma consequência, certo? Então, é isso que a gente quer mostrar aqui, a gente está trabalhando nesse sentido. Mensagens, passagens que mostram como aquilo a gente pode se identificar com aquelas situações e aí, de repente, a gente fala: puxa, eu tenho que relaxar disso e deixar que a minha confiança descanse em Deus. E aí esses frutos, ou o fruto, vai aparecer automaticamente na nossa vida. Amém? Então, como é que isso está aqui fala, né? É o resultado do processo de uma vida que alimenta o Espírito e obedece a Deus. Amém? Então, tudo isso que você está vendo ali, como se fosse uma grande sopa de coisas, que são as disciplinas espirituais que vão nos ajudar a alcançar aquela paz, aquela alegria e todo o fruto do Espírito. Está aí oração, que tem a ver com a intimidade. A igreja é muito fundamental. A gente estava brincando com a dona Nilza agora há pouco, e a gente falava justamente disso. Falava: cadê os irmãos? De repente deu uma coisa. Tudo para nós é motivo para a gente, de repente, abrir mão desse privilégio. Porque a gente tem intimidade com o Pai, mas a gente precisa e faz falta desenvolver essa intimidade entre irmãos, entre família da fé. Amém? Então, é isso que está ali. Bom, todas essas coisas aqui que eu podia falar. Hoje nós vamos ver alguma coisa que parece mais por esse lado do discipulado, do evangelismo, e eu queria que você, então, visse isso como um resultado da sua vida de fé. Amém? E o nome que eu estou dando, então, para essa quarta mensagem dessa segunda série aqui, Fruto do Espírito, é Alegria e Fidelidade no Dia a Dia da Missão. E espero que você possa abrir seu coração para que Deus possa nos falar. E eu estou dividindo isso em 4 partes. Se você vai seguir na tua Bíblia, pode preparar aí 2 textos, né? A gente vai usar Romanos 10, alguns versículos a partir do versículo 4, e depois a mensagem principal está numa ocorrência que está em Atos 8, onde Filipe encontra o eunuco. Amém? Então, vou separar isso a primeira, mostrando aqui a importância da missão. Vamos entender que essa missão, qual é a missão aqui? Ser luz. Ser luz na cidade, ser luz na nossa família, ser luz para os nossos filhos, ser luz para os nossos pais, ser luz para os nossos vizinhos, ser luz. Essa é a nossa missão. O resto, pensa bem. Talvez com 60 e poucos,
falar assim bonito, né? Tu uma vez que eu sou mais jovem, né? Com 60 e poucos anos, a gente já abriu mão de um monte de coisa que era importante. Dentro daquelas coisas que eu quero, eu vou ter, eu vou ser, eu quero dizer que eu... Os anos vão passando, você vai vendo que essas coisas vão ficando, são areia. E o que importa realmente? O que é estar com os pés na rocha, né? Amém? Vamos ver a importância disso. E depois, a segunda passagem de Atos 8, nós vamos ver assim com essas 3 pontos. O anjo em missão, o Espírito Santo em missão e o homem em missão. Amém? Vamos lá então. Queria começar pela primeira, a importância da missão. E para isso eu queria compartilhar um texto com você. A gente vai lendo por partes, que eu acho que é mais fácil. A partir do versículo 4 de Romanos 10, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Interessante, porque eu estou sentindo a necessidade de orar. Como a gente não vai ler toda a passagem para depois orar, vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nesse momento. Pai Santo, entramos na Tua presença uma vez mais, Senhor. Te agradecendo pela Tua presença aqui no nosso meio. Obrigado por ser a nossa rocha. Fala ao nosso coração. Ensina o que o Senhor quer ainda que a gente precise mudar. Pai, a gente tem aprendido e a sabedoria da vida nos mostra que tolo é o homem que pensa que não precisa nada mudar, que pode se apoiar na sua própria sabedoria, como Provérbios 3 diz, Senhor. Nós necessitamos de Ti e precisamos entender o que o Senhor espera de cada um de nós. Faz a Tua obra na nossa vida. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa passagem vai falar de uma coisa muito interessante e eu queria, então, mostrar isso. Nada novo, mas vamos entender isso, como isso se encaixa dentro da nossa missão. Porque o fim da lei é Cristo, e a gente entende isso. Paulo estava aqui defendendo, é interessante se você for lá ver o contexto dos capítulos 9 e 10 de Romanos, ele está falando, ele que era o grande perseguidor da igreja, de repente ele tem um encontro fulminante com Jesus, né, na estrada de Damasco, e ele passa a ser o grande arauto, o grande defensor, o grande advogado da fé cristã, né? Foi um grande evangelista. E de repente ele olha para trás e ele percebe que o povo dele, o povo judeu, meio que tinha ficado para trás dentro do conceito do cristianismo, porque eles não foram capazes de dar o passo de fé, que muitos entre nós, talvez você tenha essa experiência na sua família. De vez em quando nosso coração fica cortado por isso, que você fala, você ora, e parece que algumas pessoas ao nosso redor, a chave não vira, eles não conseguem entender a importância e o valor de Jesus para a nossa existência, né? Isso aconteceu com os judeus. E Paulo dói o coração. Então, um momento ele falou, eu preferia que Deus me levasse a mim mesmo, para que os meus irmãos pudessem receber. E aí ele está explicando. E ele está aqui falando, então, da lei. Da lei, só para você entender, para os judeus, a lei era, logicamente, a base da lei eram os 10 mandamentos. E aí, tudo na lei apontava para Cristo. Mas os judeus nunca, ou muitos deles, né? Lógico que o próprio Paulo era judeu, assim como os discípulos eram, né? Eles conseguiram virar a chave, mas a maioria não. E isso que então Paulo está defendendo. Então ele fala, vocês ficam lutando pela lei, né? Lembro daquela passagem do cego que Jesus cura, e aí quando ele está falando para o cego ali, vem os fariseus ali, escutam Jesus falando quem ele era para o cego, e aí eles falam, nós não somos seus seguidores, nós somos seguidores de Moisés, né? Então, seguidores da lei. E aí Paulo então aqui está falando, olha, que a lei, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, ou seja, tudo aquilo que a lei... Então, quando eu falo fim aqui, a palavra, não quero ser metido a chique nem nada, só para a gente saber, a palavra no grego aqui é telos.
E a palavra telos, ela tem dois sentidos. O primeiro deles é de alvo, de finalidade, de propósito. O propósito da lei era Cristo. Era provar para qualquer um, judeu ou não, que você tentando seguir a lei, começando lá pelo amarás a Deus, eu sei que eu sempre repito isso, mas é importante a gente saber, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento. Gente, a gente já para aí, né? Certo? De repente eu acordei e eu me apaixonei, eu sei que eu brinco sempre com isso, né? Eu me apaixonei pelo meu nariz e aquele dia eu estou tão apaixonado pelo meu nariz que eu pus meu nariz na frente de Deus, naquele dia. Pronto, já ferrou. Já não deu, né? Então, essa é a história. Então, tudo então indicava, falava, vocês, por essa via vocês não vão conseguir, por isso eu mandei Cristo, e Cristo morreu por nós. Amém? Tudo bem? Então, tem esse sentido de finalidade, mas por outro também de término, de fim, ou seja, tudo aquilo que as pessoas buscam, você busca ser certinho, certinha, você busca fazer tudo direitinho, muito legal, nenhum problema. Isso não é, ninguém vai recriminar você por tentar ser certo, ok? Mas você tem que saber que o teu certo não é certo o suficiente. Nunca vai ser certo o suficiente. A gente sempre vai precisar de Jesus. Então, não se engane, é o que Paulo estava falando ali, né? O fim da lei é Cristo. E ele fala, Moisés descrevia dessa forma, a justiça que vem da lei, portanto, quem seguia, o homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. E, infelizmente, a gente poderia dizer, e será condenado por meio dela também, né? Mas o texto segue, no versículo 6, ele fala, mas a justiça que vem pela fé, diz, a palavra está perto de você, está em sua boca. Ele está repetindo Deuteronômio, está lá no Antigo Testamento, por incrível que pareça, né? Deuteronômio 30, da própria Moisés. Está em sua boca, está em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E aí aquele versículo que todos nós precisamos saber e podemos saber. Versículo 9 fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, é como se o coração, né, o centro da nossa razão, vontade e emoções, através dele a gente exerce a fé, pela qual Deus aceita-nos como justos. E é com a língua, com a boca, né, que nós fazemos nossa confissão de fé e assim recebemos a salvação. É isso que está aqui. Tudo bem? Tão claro como isso. E aí ele fala no versículo 11, né, que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é importante, é fundamental. Conhece um amigo, conhece uma pessoa, conhece um parente, que você fala com ele de Jesus, você fala com Deus, ah, não, filho, ah, não, eu conheço, não, eu sigo. Né? Mas invocou o nome do Senhor. E aí o que eu queria chamar a tua atenção é justamente esse pedaço aqui, tá? O final. Versículo 14 fala, como, pois, invocarão aquilo que é tido como necessário para ser salvo? Aquele que não creram. E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Todos aqueles que são aliancistas de quatro costados aqui, que são mais antigos, lembram dos nossos missionários usando essa passagem. Eu lembro, acho que a última vez que eu vi essa passagem aqui foi o pastor Michael, o pai da Elisa. Hoje a gente tem uma dissidência aqui, todo mundo viajando, né, aproveitando as férias aí, tá? Mas eu lembro do Michael, a última vez que parece que eu ouvi essa mensagem foi através do Michael. Mas é muito fácil para nós, na nossa zona de conforto, falar, isso daqui está falando de missões. E missões é o Romário no tempo que ele estava lá na Índia, missões é o Danilo, o próprio Maico quando estava lá em Portugal, a Patrícia, que antes estava nos Índios, agora está na África, e assim por diante. Então, eu pego aqui junto aqui umas moedinhas e ponho lá no meu alvo missionário e pronto. Sigo com a minha vida. Só que o convite de Jesus não foi esse, não. Isso é missões? É.
Mas o outro lado da rua é missões. O seu vizinho é missões. Os seus filhos é missão. Seus irmãos, tios, parentes é missão. Os vizinhos do prédio é missão. Né? Eu vi com um pouco de tristeza assim, um podcast do Jonatas Bragato. É um pastor missionário. Foi no Jesuscope, mas não foi com o Douglas, foi um outro rapaz lá que fez. E esse pastor ele, na verdade, acho que ele é carioca, mas está na Inglaterra há algum tempo. Ele falou, fui para lá, eu não gostava da Inglaterra não, mas convidaram ele para dar um curso, ele foi, e aí o Deus pegou o coração dele, acabou ficando. Está no norte da Inglaterra, lá, pregando numa igreja pequenininha. O trabalho dele é revitalização, como era o trabalho da vila, né? Quando a gente assumiu aqui, revitalização de uma igreja. Bem pequenininha, num campo lá. E aí ele fala, aí o rapaz que está entrevistando fala para ele, qual é a situação na Europa? Qual é a situação na Inglaterra? Ele falou, é desesperador. Desesperador. E aí ele dá alguns dados assim, falando em termos cristãos, né? A Inglaterra pode ir bem, obrigado. Parece que nem politicamente está indo bem, mas tudo bem, vamos esquecer esse lado. Ele está falando só em termos de cristianismo. Ele falou, a Europa toda é desesperadora. Ele falou, na Inglaterra hoje, 71% dos jovens entre 18 e 24 anos dizem não ter nenhuma religião. Simplesmente. Né? Não são ateus. Eles são ateus? Não tem nada a ver. Religião não coisa. Você percebe nas séries que você vê, normalmente séries europeias, ou asiática, né? Asiática mais ainda. A asiática ainda, de repente, aparece nos templos, aquelas coisas lá budistas, tudo mais. Mas quando você vê uma série europeia hoje, dificilmente Deus aparece na equação. É como já não existisse. E eles falam assim, é interessante, porque não é que eles não acreditam em nada. Não, eles acreditam em qualquer coisa. Só não fala de Jesus para eles, só não fala de Deus para eles. Acreditam em pedras, em cristais, qualquer coisa, mas menos em Deus. Tá? Então, e ele fala que o problema está dentro da própria igreja e a gente está vivendo isso. Ele falou, abram os seus olhos, abram os seus olhos. O que está acontecendo? Mas as igrejas no Brasil estão bombando, estão cheias. Né? Então, ele falou, mas cuidado. Ele falou, há 20 anos atrás, as igrejas na Inglaterra estavam cheias também. Mas o que acontece? E aí ele fala de uma coisa que é o discipulado hereditário. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Discipulado não é hereditário, que ele fala, agora eu anotei em algum lugar aqui, agora não me lembro. Mas é justamente isso, ele fala, pais falando para os filhos, o modelo bíblico. Né? Modelo bíblico. E ele fala, eu pego criança, ele falou, chega para uma criança na rua, entraram os molequinhos lá, ele falou, eu experimentei isso. Os molequinhos na rua brincando, tal, não sei o quê. Ele fala, não, fez a brincadeira como Davi e Golias. Os moleques assim, que Davi, que Golias? Não conhecem. Não conhecem. Tem vários números, eu vou só parar por aqui, mas existe uma... Não é. É discipulado geracional, que ele falou. Discipulado geracional. Né? Então, ele falou, uma igreja... É muito mais importante do que você ver como uma igreja está bombando. Ele falou, vê o número de crianças que estão lá. Hoje a gente está desprovido de crianças, né? Até porque os maiores produtores de crianças estão viajando. Mas é interessante você pensar nisso. Ele fala, a igreja depende de como a gente vai cuidar dele. E ele fala, é urgente. Tem uma estatística lá que ele fala que o número de crianças nascidas em lar cristão, eles tinham feito uma estimativa e nasceu menos de 5 milhões de crianças em lar cristão nos últimos, 10 anos, uma coisa assim, eu não me lembro. Né? Então ele fala que tem uma estatística falando, se continuar nessa forma, se não tiver um milagre de Deus ou uma reação dos próprios cristãos, ele fala que acho que no ano 65 não vai existir nenhuma criança mais nascendo de um lar cristão na Inglaterra. Né? E ele fala, sabe o que é interessante? Ele fala, muitos falam que o grande problema é a fé muçulmana, né, que está tomando conta da Europa. Ele falou, não. O problema, sabe o que é? Ele falou, é o liberalismo dentro da própria igreja. É isso que matou a igreja na Inglaterra.
Cuidado com qualquer pastor que você conheça. Estou nem aí para o nome dele. Se ele é figurão, se ele é figurinha, que relativiza isso daqui. Mas acho que não é assim. Sabe por quê? Uma pessoa relativiza isso daqui para que isso passe a caber as distorções que ele tem na mente, certo? Tão simples quanto isso. Então, isso aqui ainda é a regra de fé e prática. Amém? Creia nisso de capa a capa. Aqui está a verdade. Tem um pastor modinha que você costuma, que a voz dele é tão gostosa, ele fala, meu coração fica tão aquecido. Se ele relativizar isso daqui, saiba que ele é mais um herege. E ele não está a serviço da igreja, ele está contra a igreja. Ok? Porque senão você começa a achar que tem algumas pessoas nesse mundo que a palavra dele é mais importante do que está aqui. A gente tem uma fé muito grande, a maioria de nós nasceu numa fé, certo? Não vou aqui falar nomes. Quem tem ouvidos, entenda, que relativiza, por exemplo, fala que a tradição é mais importante do que isso. Quando você fala para algumas pessoas dessa grande religião, né, você fala, olha, mas aqui não fala nada. Aqui fala, por exemplo, que todos pecaram, estão destituídos da graça, da glória de Deus. Mas fala, não, mas tem uma pessoa que a gente tem que venerar porque ela nunca pecou. Onde está isso? Como isso encaixa com o que está aqui? Não, mas é que é mais importante a tradição do que está aqui. Cuidado. Cuidado. Essa é a verdadeira verdade. Amém? Desculpa, gastei muito mais tempo do que eu queria nisso aqui. Mas eu queria mostrar 2 Coríntios 5:20 aqui, só uma coisa que nos ajuda a pôr isso dentro do nosso contexto aqui. Fala assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa missão. Amém? O que passar disso aqui? Não, a minha missão é ser o cara legal do grupo. Você está errado. A minha lição é ir tomar cerveja com os meus amigos e a gente passar numa boa. Você pode até ir tomar... O pastor falando isso, precisa cortar isso do vídeo. Você pode tomar uma cerveja com os teus amigos, beleza, mas lembre-se que lá, a tua função lá, no meio do grupo, é ser a luz do mundo. Não para ser o que tomou mais do que os outros e de repente precisa de ajuda. Né? Entende? É urgente no mundo que a gente está vivendo. Jesus está voltando. E o que nós vamos fazer? Eu olho para o meu lado, para a minha família, e me dá uma tristeza, uma angústia. Tanta gente que eu preciso ainda salvar. Eu ainda não encontrei o jeito. Mas Deus vai nos ajudar nisso. Amém? Vamos para o nosso segundo ponto. E aqui nós vamos ler, então, vamos para Atos 8. Só para você saber aqui, a gente vai ver aos poucos a passagem, mas para você saber, está mostrando, vai falar de Filipe. Filipe era um diácono. Se você fosse pegar lá pela história, né, no Atos 5, acho, 4, começou a ter um problema de distribuição de alimento entre as viúvas judias e as viúvas de língua grega, e aí começavam a perturbar os apóstolos, né? E eles tinham que parar de pregar para resolver as pendengas, né? Porque onde tem gente tem conflito, certo ou não? Então, deixa eu falar para você. Tem muita gente que vai embora de uma igreja, e a gente já teve casos assim, porque, não sei, eu não gosto não vou falar do meu nariz de novo, vou falar da orelha do Rubens, certo? Não gosto de Rubens, é orelhudo, não suporto olhar para as orelhas dele. E vou embora, né? Vou embora. Vou para outra igreja. Aí chega na outra igreja, o que vai acontecer? Tem outro orelhudo lá. Você acha que Deus vai deixar barato? Porque Ele quer que a gente se lime. Né? Ou seja,
Olha aí, ó. Olha para o teu lado, por favor. Olha as pessoas que estão aí. Não somos tantos assim. Essas pessoas precisam de você. E deixa eu falar uma coisa, você precisa dessas pessoas. Amém? Ferro que afia ferro. E dói. Não é gostosinho, mas isso é vida. Irmão que a gente não pode eleger, né? Já nascemos com aquela família lá. A gente passa isso, não passa? Tem os irmãos que são legais, tem uns que são, né? É duro, mas Deus fala, queridão, queridona, foi lá que eu te pus. Afia os ferros lá. Não tem outra pessoa, é você. É você. E dói. De vez em quando meu coração... Mas eu estou consciente da minha missão. E peço a Deus que Ele me dê tempo. Amém? Então, vamos lá. Então, Filipe estava lá, esse é o Filipe, ele teve Deus, os caras estavam tudo gostosinho numa igreja, imagina, uma igreja de 5.000 membros, todos lá, todo bonitinho, rolava grana, rolava comida, tudo bonitinho, bacana. Aí Deus fala, qual era o mandato? Ó, vocês saem daqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas estava tão gostosinho, todo mundo junto. Querido, querida, Deus te abençoe. Todo domingo, né? Todo aquele dia eles comiam, iam na casa do outro, tomavam café, os apóstolos todos ali. Aí Deus falou, eu vou acabar com essa história. Pôs a perseguição. E aí, ó, que nem barata, a crentalhada saiu tudo pelo mundo afora. Isso aconteceu com Filipe. E Filipe, a palavra fala, que onde eles iam pregando o Evangelho. Eles iam pregando o Evangelho. E foram convertendo pessoas. Lá de Jerusalém tinha que esperar o quê? Que as pessoas entrassem? Acontece com a gente, né? Esperar a pessoa entrar aqui na igreja. Né? Aí chega aqui no domingo, as pessoas que vieram no domingo passado, que bacana, tal. Hoje não estão. E quem sabe a gente tem que ver, porque Deus está falando, você tem que ir lá, queridão. Né? Essa é a coisa. Certo? Esse é o nosso trabalho. Mas esse que estava. E aí, de repente, Filipe começou a ter tanto sucesso, que as pessoas começaram a se converter. Ele vai para Samaria, o berço dos inimigos dos judeus. Né? E ele vai lá e os caras, quem menos esperavam que se convertesse, começaram a se converter às pencas. Tanto é que tiveram que mandar Pedro e João lá para ajudar, para orar, para o Espírito Santo vir e tudo mais. Ok? Então, nesse momento, no momento de maior sucesso vitorioso, sabe aquele pastorzão? Né? Vem o Espírito, vem um anjo e fala para ele, vai lá para o deserto. E essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Amém? A partir do versículo 26, fala assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, Atos 8, ok? Atos 8, versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o que aconteceu com Filipe? Ele se levantou e partiu. Já recebeu alguma... De repente você está lendo uma passagem, a passagem fala lá, não sei, né? Se teu olho te faz pecar, arranca. Aí você fala, eu tenho que arrancar o meu olho? Acho que não é esse o conceito. Né? Mas fala, poxa, eu estou caindo naquilo que Jesus falou. O que eu tenho que fazer então? Tenho que abrir meu coração, tenho que mudar. Mas aí ele fala, não, mas espera aí, eu quero um melhor entendimento. Já falou com alguma pessoa assim? Já aconteceu com você? Você escuta claramente Deus te falando, liga para uma pessoa. Mas por que eu vou ligar para essa pessoa? Isso aconteceu comigo ontem. Estava lá no auge aqui da preparação, e já meio sobre as cordas aqui, e de repente fala, liga para fulano. Deixa eu acabar aqui. Mas por que eu vou ligar? Não, cara, liga para fulano. E aí você liga para fulano e a pessoa está chorando do outro lado. E aí você, pelo menos, dá uma palavra de conforto, você ora. Obedeça. A gente não sabe o propósito de Deus. Né? Quantos casos eu podia contar aqui para vocês?
Quantos casos a gente vê aí de tantos irmãos e tudo mais? De repente uma pessoa ora pedindo, está faltando dinheiro para comprar o gás, não sei. E aí de repente Deus te fala, liga para fulano lá, para fulana. E você liga, você fala, está precisando de alguma coisa? Não, está orando, né? De repente Deus coloca, conecta. E esse caso aqui vai mostrar claramente isso, amém? Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer? Quando Deus fala com você, Ele pode falar com você de várias formas. Através de um anjo aqui, né? Vamos nem entrar muito no mérito da questão aqui. Através de um anjo. Ele pode usar uma pessoa. Ele pode falar através do Espírito. Mas talvez, nesse momento aqui, Filipe estava tão ali embalado com o sucesso, né? Claro, estava tudo dando certo. Ele estava sendo útil ao reino. Para que ele mudasse, ele entendesse, precisava ser alguma coisa mais forte, mais sobrenatural. E Deus usa um anjo. Uma pessoa que chega para ele e fala, tem uma palavra de Deus para você, querido. Vai para lá. E ele não teve dúvida. Deve ter sido de uma forma que ele não precisou. Não, mas espera aí, deixa eu entender. Eu estou aqui. O que eu vou fazer lá? Aqui estão se convertendo, não sei, 20 pessoas por dia. O que vai acontecer lá? Né? Ele não questionou. Ele foi. Tá? Ele foi, ele partiu. Então, o que a gente pode tirar desse pequeno pedacinho? Que a obediência deve preceder o entendimento. Assim como Moisés saiu da sua terra, da sua parentela, sem entender o que ia acontecer. Deus falou, vai, depois eu conto. A gente tem que confiar naquele que está fazendo. É interessante que, eu ouvi hoje cedo, né? Até compartilhei com a tua, uma palavra do C.S. Lewis. Ele fala assim, o essencial não é conhecer a rota, mas confiar naquele que possui o mapa. Que desenhou e possui o mapa. O importante não é conhecer a rota. O essencial é confiar naquele que desenhou e possui o mapa. Ele possui o mapa da nossa vida. Se a gente sente ele falando, vamos em frente. Amém? Tudo bem? Aí o texto segue, versículo 27, a segunda parte aí. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Primeira coisa, um eunuco, você sabe o que é um eunuco ou não? O eunuco é um cara que tinha uma função num reino e ele era o quê? Castrado. Castrado. Né? E aí, porque normalmente um rei e tal, tem harém e tudo mais, então eles usavam os eunucos, já era uma tradição. Né? E alguns deles, por serem bons, serem pessoas normais, que só tiveram aquela desgraça, né? Mas conseguiram aquele emprego, aquela função, começaram a se desenvolver e aconteceu aparentemente com esse homem. E ele era então, fala aqui que ele era um oficial importante, encarregado como se fosse lá um ministro de finanças, alguma coisa assim, né? Secretário da fazenda, né? do reino, de Candace. Candace não era o nome da rainha, mas era como se fosse um título. Né? Toda a rainha mãe tinha o rei era considerado um deus, então a mãe do rei sempre assumia a função de Candace. Ela era, como se tivesse em alguns países europeus, né, que tem o presidente e o primeiro-ministro. Né? Um é o executivo, como numa empresa, né? Você tem o executivo e você tem o presidente lá, meio figurativo do conselho. Né? Então é isso que acontecia aqui. Então ele era um cara importante. E esse homem então foi para Jerusalém para adorar. Provavelmente ele poderia ser, alguns dizem que ele era um prosélito, ou seja, aquele homem temente a Deus, que acabam se aproximando tanto da fé, tá? Mas provavelmente por ele ser um eunuco, ele nunca poderia ser batizado e assumir todas as funções como judeus, porque era proibido que uma pessoa que fosse mutilada entrasse no templo, por exemplo. Tá? Então, provavelmente esse homem foi lá, talvez pela primeira vez na vida, mesmo com o dinheiro dele, ele teve que ficar ali no pátio exterior, participar tudo, e talvez tenha acontecido, alguns que tiveram esse privilégio, você vai como uma pessoa muito católica e vai até Roma, né? Pensando lá, nossa, o paradigma da sua fé. E aí você chega em Roma, é uma cidade turística, com todos os monumentos, muito lindo, mas muito secular, né?
Pega a fila para uma coisa, pega a fila para outra, e de repente você volta meio frustrada. Fala, poxa, eu pensei que eu estava dando um passo para abrir meu coração, que aumentasse a minha fé, e de repente você volta meio frustrado. Talvez fosse a sensação desse homem. Mas como ele era um cara importante, tinha dinheiro, em algum lugar, não sei como, ele conseguiu comprar um papiro, ele conseguiu comprar um livro da Bíblia, pelo menos. Né? E ele estava ali, então, vamos chegar lá. Né? Então, vocês perceberam, esse primeiro foi a missão de um anjo. Deus pode usar um anjo para falar ao nosso coração. Como ele fazia no Velho Testamento, ele pode fazer hoje. Amém? E a segunda pessoa que ele vai usar é o próprio Espírito Santo, que pode falar conosco também. O Espírito em missão. Versículo 29 fala assim: o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem. Aqui é exatamente aquilo que eu falei, né? Felipe chegou, quer dizer, como é que será que o Espírito falou para Felipe? Falou em voz audível? Vai, pega a carruagem. Pode ter sido, não sei. Né? Ou simplesmente uma grande impressão no coração. Aquela coisa que você não tem, você olha, a convicção te fala. Que nem, por exemplo, eu não ouvi ontem uma voz audível falando, liga para o... Né? Eu senti, aquilo para mim foi uma voz. Né? Quando fala, Deus falou comigo, como é que é? Alguma coisa que para você fica muito claro, uma coisa que está totalmente aleatória aquilo que você está fazendo, o que você está pensando, e você recebe a direção de Deus. Essa é a missão do Espírito para nós. E o Espírito, naquele momento, talvez Filipe tenha chegado ali naquele lugar, no meio do deserto, tudo bem, eu obedeci, mas e agora, o que eu faço? Talvez tenha sido muito fácil, né? Passando uma carruagem lá no deserto, né? Falando, tem alguma coisa a ver com essa carruagem. Mas o que eu vou fazer? E aí ele recebe essa convicção, essa palavra do Espírito Santo, certo? Vai, aproxima e acompanha. Alguns falam, nossa, precisou correr muito, mas pensa bem, não é carruagem, aqui a gente está acostumado a ver carruagem nos filmes aí mais de Idade Média, né? Aquelas carruagens, tal, ou as bigas lá dos egípcios. Não, imagina uma carruagem, uma coisa lá com um boi ou dois no máximo, e vai naquele passo, firme e constante, mas lento. Né? Então não deve ter sido tão difícil para o Filipe chegar ali do lado, emparelhar, logicamente com muito cuidado, porque esse tipo devia ter seus guarda-costas ali, né? Certo? Mas ele vai ali, chega perto e escuta, porque nessa época era comum se ler em voz alta. Poucos sabiam ler, essa é a verdade. Já era um privilégio saber ler. E provavelmente era uma versão da Bíblia da Septuaginta, né, que era em grego já. Era o Antigo Testamento em grego, e provavelmente grego era a língua como o inglês hoje, né? Muita gente falava. Né? E ele, então, está lendo ali em voz alta, e, portanto, Felipe começa a escutar o que estava acontecendo. E aí, então, entra a parte do homem em missão, que responde à voz do Espírito, responde à voz de Deus e entra em ação. Versículo 30 fala, então Filipe correu para a carruagem. Falou, não, deixa eu entender melhor. Não, deixa eu aqui fazer uma ginástica antes. Não, deixa eu tomar meu café primeiro. Deixa primeiro atender minha família. Não. Foi. Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Interessante isso, né? Uma disposição, provavelmente ali correu com muito cuidado, ouvindo, sem saber o que tinha pela frente, começa a ouvir, e aí ele deve ter falado, é isso então, é para isso eu vim. Né? E aí então ele pergunta, não de uma forma arrogante, porque, que é isso aí? Tipo dando uma de entendido. Não. Você está com alguma dúvida? Está entendendo o que você está lendo? E aí é legal, porque o próprio eunuco demonstra bastante humildade até. Porque dizem, né, só aprende aquele que reconhece que não sabe, não é verdade? Se você chega em qualquer lugar, ou aqui, fala, eu já sei tudo, ou esse daí não tem nada para me ensinar, você vai sair do mesmo jeito, né? Mas aquele etíope é legal, que ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Bacana. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. Então,
Ele estava demonstrando o quê? Talvez já preparado pelo próprio Espírito, estava ali com sede pela verdade da palavra, certamente já preparado para esse momento, e ele convida então amistosamente para aquele estranho sentado ao lado dele na carruagem, que deveria ser chique. Versículo 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Ele estava lendo aqui, essa passagem está lá em Isaías 53, se você tiver interesse, versículos 7 e 8. E o mais impressionante é que essa profecia foi escrita 700 anos, mais ou menos, antes de Jesus. E eu já falei isso antes, parece como se Deus tivesse pegado o profeta e transladado ele para o dia da crucificação, né? E ele ali, olhando para aquela cena, ele começa a descrever, de tão preciso que é. Todo o texto, se você tiver interesse depois, leia todo esse capítulo 53, porque é muito rico, você vê claramente Jesus ali. Tá? Mas é interessante que os judeus não viam Jesus ali, nem sabiam da existência de Jesus, e o que eles esperavam é que tinha um Messias vencedor, aquele Messias que viria para livrá-los do domínio dos estrangeiros, no caso aqui dos romanos, né? Então eles preferiam olhar aqui, os entendidos lá, olhavam para isso aqui e falavam, quem é que está aqui? De quem está falando? Pensavam em Isaías mesmo, falavam, é o próprio profeta que sofreu, foi martirizado, porque os reis judeus não queriam entender que ele fosse o que Isaías tinha pregado. Por isso, Isaías falava para Deus, quem creu na nossa pregação? Né? Isso está lá em Isaías. E aí, ou era o próprio Israel que tinha sofrido tanto no exílio. Então, esse é que eles pensavam, porque eles nunca poderiam associar o Messias com o sofrimento, porque eles queriam que o Messias ia chegar um dia com o cavalo branco, aliás, alguns ainda esperam até hoje. Né? Ok? Mas aí, então, o texto segue e o eunuco pergunta a Filipe, então, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Talvez ele tenha escutado essas histórias lá, mas não tinha feito sentido para ele. Né? E aí ele pergunta, está falando de si próprio ou de outro? Ou seja, como se Isaías estivesse falando dele mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Amém? Então, essa era a realidade. E talvez isso possa acontecer com você. Uma pessoa chega para você e fala, tal, fulano, que tal. Talvez até no futebol. Talvez até no sei lá, qual é o esporte que você costuma fazer. Estou olhando o Cachá, eu sei que de vez em quando ele vai andar de bicicleta com os amigos. De repente lá, falando do Corinthians, quer dizer, no caso dele, ele fala do São Paulo, não fala do Corinthians. Fala do Brasil, tal, de repente, o Espírito chega para você, pergunta para ele o que ele tem. Né? O que você tem? Não, tudo bem, não foi nada, tal, estou aqui com... Não, briguei com a minha mulher quando saí de casa. E... Pronto. Está aí a chance. Isso que me veio à mente agora. Qualquer um de nós. Filipe não perdeu aquela oportunidade. Então, Filipe, começando por aquela passagem, anunciou-lhes as boas novas. E aí ele foi falando todas as coisas. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Interessante, né? Porque água lembra de batismo. Provavelmente, naquela, porque o Filipe deve ter falado muita coisa aqui que não está escrito. Talvez quantas horas eles ficaram ali conversando. O assunto deve ter sido bom. E ele deve ter explicado, talvez todo Isaías explicou tudo o que aconteceu com Jesus. E aí, como em Atos 2 fala lá, isso aqui ficou meio que um padrão para tudo que acontece no livro de Atos, né? Quando Pedro prega e aquelas tantas pessoas se converteram, né? Perguntaram para ele, mas irmãos, o que faremos? E aí essa foi a resposta que Pedro deu, arrependam-se
Isso está em Atos 2, 37 e 38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Isso aconteceu provavelmente ali. Então, qual é a resposta que Filipe dá? Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, tudo seguiu dali. Talvez você tenha uma Bíblia Almeida e você vai olhar esse versículo 37, ele está entre colchetes. Alguns dizem que ele não está em alguns dos primeiros manuais, mas isso aqui foi posto provavelmente por um amanuense, que chama os escribas, né, que faziam os copistas, né, porque isso aqui era uma resposta padrão para a época, e assim ficou. Mas isso não muda nada e está correto. Né? Ou seja, a pessoa tem que alegar, conforme Romanos 10, que ele crê. Então, versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Amém por isso. O texto segue falando: quando saíram à água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Mais uma coisa sobrenatural, muito sobrenatural acontece aqui. Né? A gente não sabe como foi, alguns tentam, por exemplo, os teólogos liberais, né? Tentam falar: não, isso daqui foi só uma palavra de expressão. Eu acho que ele saiu andando, né? Depois que ele batizou, ele saiu andando e deixou o eunuco sozinho. Não é o que a palavra diz, eu prefiro crer na palavra, que ele saiu sobrenaturalmente dali. E o versículo 40 fala que Filipe, porém, apareceu em Azoto, que é perto de Gaza, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Esse foi o Filipe. É interessante que depois Filipe vai aparecer uma última vez, ele vai ser citado. Na verdade, vai falar das filhas dele que eram profetisas. Lá em Atos 21, 8 vai falar. Ele morando já em Cesareia de Filipe, que foi a igreja que acolheu Paulo, né? E Barnabé na época, que foi a igreja que enviou Paulo em missões, tá? Filipe acabou indo para aquela região e Deus usou então um homem. Ele não era apóstolo, ele era um diácono, né? Então estou olhando aqui para os nossos queridos diáconos, né? Mas não era porque ele era diácono, simplesmente porque ele se dispôs nas mãos do Senhor. Amém? Assim como qualquer um de nós. E eu queria então, só para terminar, eu sei que o tempo já vai longe, alegria e fidelidade no dia a dia da missão, queria trazer alguns pontos. Olhando para vocês hoje aqui, eu vou pular esse daqui primeiro, porque você já creu no Senhor. Será? Eu vou deixar aqui. Você crê no Senhor Jesus como que é o Filho de Deus? Se sim, você já invocou o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal? Você quer dar esse passo de alegria? Amém? É urgente. É urgente. Jesus vai voltar. Como ele vai te encontrar? No caminho. Mas para aqueles que já deram esse passo, eu queria só trazer mais 3 pontos aqui. Levar a luz do Evangelho ao máximo de pessoas é muito importante. É urgente. É urgente. Deus poderia usar seus anjos ou o seu Espírito para isso, mas decidiu delegar sua missão para nós. Você percebe isso? Nessa própria historinha, a gente vê Deus usando anjo, a gente vê Deus usando o Espírito. Ele não podia ter feito o anjo aparecer para o eunuco? Para o eunuco pregar? Para o eunuco explicar? Perdão, para o anjo explicar? Ele não poderia ter posto um convencimento através do Espírito Santo no coração do eunuco? Mas esse não é o plano que Deus desenhou. O plano que Deus desenhou é que um de nós, como Filipe, fosse lá. Então, queridos, pus um ponto aqui. Como você tem encarado essa missão? Com obediência e alegria, que é o fruto do Espírito, ou com medo e desinteresse? Aquelas pessoas da sua família que ainda não aceitaram, você tem chorado por elas? Você tem orado por elas?
O Senhor está colocando no seu coração alguns nomes para você começar a orar a partir de hoje, ou pelo menos reforçar a sua oração, que talvez já tenha anos. O terceiro ponto: o quanto as pessoas ao seu redor sabem da sua fé e de que podem contar com você para ajudá-las em momentos de angústia. Aquela brincadeirinha que eu fiz com o Cachá, né? Mas de repente a gente pode participar de grupo que ninguém sabe nem que você é crente. Como é que você vai ajudar as pessoas? Primeiro você vai ter que mostrar a sua identidade, você vai ter que, né? Não é melhor os caras saberem quem você é? Saber que você demonstra na prática a tua fé, para que na hora do sufoco eles possam te procurar, sem precisar você ter que apresentar suas credenciais. Fica aí para você pensar. Penúltimo ponto aqui: você se sente alegre em obedecer e alinhar-se aos projetos do Senhor, mesmo quando não compreende totalmente os propósitos dele? Talvez esse seja um grande desafio para mim e para você. Orar por uma pessoa lá que a pessoa é a negação de tudo que você crê. Talvez não como fé, como, né, os teus valores, aquilo que você acha que é legal numa pessoa, e a pessoa é o avesso. E Deus começa a colocar, né, aquele bichinho atrás da tua orelha: olha, ora pelo fulano, fala com fulano, ou com a ciclana. Né? Cicrana? Então, tudo bem. Né? Então, esse é o trabalho que o Senhor espera de nós, como luzes na cidade. E último ponto, eu deixo essa pergunta para você aqui: que aspecto do fruto do Espírito você mais precisa hoje? Fecha teus olhos, vamos orar. Talvez alguns de nós aqui, Senhor, ainda não invocaram o Teu nome como Senhor e Salvador. Peço que o Senhor possa ajudá-los nesse momento. E que eles possam Te reconhecer, Senhor Jesus, como Seu Senhor e Salvador. Toque esses corações, Senhor, eu Te peço, e quero me colocar à disposição deles também, Senhor, se esse dia chegou, para que a gente possa orar junto por eles. Mas para todos os outros aqui, ó Pai, como eu, que já Te reconheceram como Senhor e Salvador, Pai, que a alegria de Te obedecer possa tomar conta do nosso coração. Tira fora o medo, Pai. Tira fora aquele receio de não saber o que falar ou como proceder. Porque muitas vezes, Senhor, as pessoas estão tão sedentas, Pai, tão necessidades, muitas vezes só de um abraço, de um olhar de atenção, Senhor. E eu me lembro de Pedro e de João ali chegando no templo, de frente daquele paralítico que pedia ofertas, e ele fala: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Talvez não seja um milagre tão espetacular como aquele de fazer o paralítico andar. Mas talvez seja um milagre pequeno, como de fazer uma pessoa que não se sente amada, se sentir amada. Se sentir representada. Se sentir que não está sozinha no mundo, Senhor. Então, nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós possamos, Senhor, demonstrar o fruto do Espírito. Alegria, paz, bondade, longanimidade. Mas, sobretudo, fidelidade, Senhor. Nos ensina a Te obedecer, nos dias bons e nos dias ruins. E sabemos que todo o resto o Senhor fará. E que o exemplo de Filipe, Pai, possa realmente ser um direcionador para nós. Filipe obedeceu, sem saber o que ia acontecer. E o Senhor o usou para uma obra fantástica.
Fica uma última pergunta, Senhor, que colocamos aqui em oração. O que o Senhor esperava daquele homem, daquele eunuco, que fez mover anjos, teu espírito, um homem em plena campanha, Senhor, para que o Evangelho chegasse àquele coração? Tudo indica, pelos estudiosos, que esse eunuco levou o Evangelho para a sua terra. E quando no futuro a igreja chegou lá, já existia uma igreja lá. Quem sabe ele foi o teu mensageiro. Foi aquele embaixador que o Senhor plantou através de Filipe, que pode ter mudado muita coisa naquela nação. Por isso nós queremos, ó Pai, confiar em Ti, entregar o nosso coração a Ti e Te pedir: eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida. Mostra, Senhor, quem o Senhor quer alcançar através de nós, para a Tua honra e glória. Amém.